Olá, muito boa tarde. Eu para este momento para esclarecer um pouco sobre uma dúvida que alguém me perguntou, né, me colocou, é mesmo porque que a FIFA escolheu o Qatar para acolher os Jogos Mundiais, mesmo sabendo que é um país que não segue os direitos humanos, né? Então eu quero responder essa questão da mesma forma como eu respondi à pessoa que me perguntou. Gostaria de partilhar consigo quais são as razões fundamentais, principais, que estão aí ocultas por detrás desta solução. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que eu me baseio na Bíblia para fazer a leitura dos eventos mundiais. Eles nunca falharam. Então, um dos principais pontos que eu e você precisamos entender é a questão da globalização, né? O inimigo de Deus está tentando globalizar o mundo. O que é a globalização? É unir os ideais das pessoas num único pensamento, né? Nossos valores, as nossas crenças, até as linguagens que nós falamos devem ser unificadas, né? Isso facilita quando nós queremos impor algumas regras, né, que sejam adotadas aí por todos. Então é preciso haver esse exercício preliminar que faz com que as pessoas comecem a se ambientar aí com ideias novas que eles acham que são as corretas. Quando todos estivermos alinhados num único entendimento, então aí começarão aí a implementar algumas outras leis que eles acham pertinentes para que este mundo possa funcionar. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Principados e potestades, a Bíblia refere-se aos príncipes do mal, aos príncipes das trevas, liderados por Satanás, que foi expulso dos céus. O próprio Jesus Cristo veio nos clarificar mais esse assunto no livro de João, capítulo 8, no verso 44. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo, né? Adão e Eva, infelizmente, entregaram o mundo nas mãos de Satanás. Satanás tem agentes angelicais, que são os principados e potestades, mas também tem agentes humanos que lhe ajudam aí a materializar seus planos aqui no mundo. Então aí entram as principais organizações do mundo, como a FIFA, como a ONU, qualquer organização mundial que você ver aí deve saber que está inserida neste plano de Satanás. Satanás governa o mundo através de entidades mundiais. Ele está tentando unificar o mundo para se cumprir aquilo que está em Apocalipse, capítulo 13, né? Haverá um governo único que vai impor leis universais para todos, né? Agora temos nações independentes, tomam decisões independentes. Então é preciso haver um governo único e começa assim através de imposição de leis que sejam adotadas aí por toda a humanidade, né? Então é aí onde entra a questão dos direitos humanos que o Qatar é acusado de não cumprir. Agora, o que são direitos humanos, né? É preciso entender direitos humanos tanto na perspectiva do que o Ocidente, que a Europa e os Estados Unidos, o que eles acham que é o correto sobre os direitos humanos e também o que a Bíblia diz sobre direitos humanos, né? Agora, se você olhar bem, uma análise mais crítica, você vai perceber que os direitos humanos, como o Qatar tem ensinado ao seu povo, as leis que eles são emanadas em seu país, estão um pouco alinhadas aí ao que Deus ordenou no Êxodo, quando o povo de Israel saía do Egito para a terra prometida. Sabe, na perspectiva espiritual, o povo de Deus, a geração santa de Deus, que está esperando herdar também a Canaã celeste, está caminhando no deserto espiritual do pecado até chegarmos no dia em que nós iremos aí encontrar o Senhor Jesus nas nuvens dos céus para irmos passar 1000 anos nos céus. Então, o que está em jogo aqui com a FIFA ter escolhido o Qatar é para o mundo começar a olhar para o Qatar como um país que não está a aderir às leis mundiais, que são as leis aceitáveis, né? Então tem um termo aí que se chama psicologia das massas, né?
As pessoas, se você não sabia, mas as pessoas funcionam, são induzidas a pensar de uma mesma forma, seguindo o que as multidões estão a pensar, o que as multidões acham que é o ideal. Então é normal você, nesse processo de direitos humanos, você também estar contra o Qatar, porque todo mundo praticamente está contra o Qatar, né? Você lembra aí, uma semana antes de Jesus ser crucificado, você vai lembrar que Satanás, que as multidões estiveram aí reunidas aí a aplaudir Jesus Cristo, né? Dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Todo Jerusalém soube desse evento, e uma semana depois toda aquela multidão estava depois a pedir a crucificação de Jesus, né? Então é preciso você ver aí a psicologia das massas. É uma ferramenta muito fundamental usada por Satanás para introduzir as suas artimanhas. Então Satanás, de uma forma sumária, está usando a psicologia das massas para mostrar ao mundo, mostrar a mim e a você, que o Qatar não adere às leis mundiais, né? Então, as leis, o mundo aqui é governado pelos dominadores deste mundo, como está em Efésios capítulo 6. Estão centralizados aí na Europa e nos Estados Unidos. Você pode confirmar também no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Agora, direitos mundiais, direitos humanos de países como os Estados Unidos e Europa principalmente, que não passam mais de 3 séculos, que o mundo todo esteve envolvido aí em colonialismo, né? Atos de extremo racismo, os seres humanos foram maltratados de forma muito macabra, muito brutal, que até nas mentes das gerações subsequentes como as nossas, essa imagem negra aí não consegue sair das nossas mentes, né? Das coisas más que aconteceram no colonialismo, né? Então hoje você começa a ver que são as mesmas nações que se preocupam pelos direitos humanos. Então você tem que também analisar, né? O Qatar, uma das leis que o Qatar tem, que está sendo acusada de não seguir os direitos humanos, é a criminalização do sexo entre pessoas do mesmo sexo, o homossexualismo. A Bíblia também apoia esse sentimento de que não deve haver homem a se envolver com homem igual, nem mulher a se envolver com mulher igual. Então, na perspectiva da Bíblia, o Qatar está certo. Outro ponto que o Qatar também instituiu nas suas leis é de que as mulheres não são independentes, devem ser submissas aos seus esposos, em última instância, aos seus pais ou aos seus irmãos, na ausência destes, né? Você lembra a Bíblia, em primeiro lugar, Deus disse: deixará o homem no contexto geral, que inclui a mulher, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Nesse momento, a mulher começa a ser cuidada pelo seu esposo. Por isso que em Efésios capítulo 5, Deus disse que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Então, você tem que ver também o Qatar nesse ponto. Está certo. Está certo ao dizer que as mulheres devem estar submissas aos seus maridos. Não devem se preocupar muito com trabalhos que os homens fazem, porque Deus, na sua sabedoria, instituiu a mulher com um papel fundamental, um papel exclusivo de tomar conta da casa. Então, o papel fundamental da mulher ao criar a mulher é que a mulher devia tomar conta da educação dos filhos, né? Prover-lhes um lar condigno, a educação condigna, embasada aí nos princípios divinos, e depois disso formaria uma sociedade muito boa, né? Você vê a nossa sociedade, as crianças indisciplinadas, insubordinadas. Agora tem crianças que mandam os seus pais, né? Então são consequências de nós não atentarmos para as leis que Deus instituiu. Agora as crianças são educadas por babás que não têm o mínimo interesse pelas crianças, estão aí por dinheiro. Você já recebeu vídeos no WhatsApp de babás a maltratar crianças, né, de forma muito brutal, muito macabra, né? Então, essas são as consequências da humanidade quando ela se afasta de Deus, né? Então é preciso não podemos olhar para esses eventos de forma isolada, mas são mesmo coisas consolidadas, né? Integradas daquilo que
Deus instituiu como leis. Quando a humanidade se separa disso, acontece o que você está a ver agora na nossa sociedade. Outra lei que o Qatar também tem aí como preeminente, que podia destacar, é a lei sobre o consumo de álcool. Deus proibiu o consumo de álcool. O Qatar também proíbe o consumo de álcool em locais públicos, especialmente lá no Mundial. Não sei como está a decorrer agora o Mundial, mas uma das leis é a proibição do consumo de álcool. Você sabe, evidentemente, que o livro do Apocalipse diz que ficarão de fora os bêbados, né? Não entrarão no reino dos céus. Então, o que está a acontecer agora é um processo de globalização. O Qatar está sendo usado como isca, vai ser olhado para todo mundo, a psicologia das massas vai ser olhado com todo mundo aí, que é um país que não adere às regras do mundo, e nós vamos olhar para o Qatar aí como um país mau, é um país ditador, e assim Estados Unidos ou qualquer outra potência aí pode invadir a nação, tentar destituir o governo, para eles instituírem as suas leis. No estágio pior é esse. O estágio mais menos pior do que esse seria o Qatar a aceitar essas regras mundiais dos dominadores e talvez amenizar as suas leis, alinhá-las ao que os donos do mundo pensam ser o correto, né? Então eu quero deixar aqui esse vídeo para que você preste muita atenção. Satanás está usando a televisão especialmente. Pesquisa aí sobre a psicologia das massas. Muita gente está sendo enganada pela TV, porque a TV mostra aí o que as pessoas acham que é o correto, enquanto que às vezes não é o correto. Tem que saber bem que este mundo aqui não pertence a Deus, e Deus disse: não ameis o mundo nem o que nele há, porque ele sabe que este mundo não é de Deus. Deus disse: nos dias destes reis o Senhor suscitará um reino que jamais será destruído. Temos a esperança de que neste momento em que as crises estão assolando o mundo, as guerras estão assolando o mundo, as calamidades naturais estão nos assolando, o reino de Cristo está vindo, porque a profecia bíblica diz que a Europa, enquanto estiver no poder, sendo ajudada pelos Estados Unidos e pelo papado, então o reino de Cristo virá. Você é uma pessoa abençoada por participar na última história deste mundo. Não haverá mais grande conflito, porque Satanás vai ser destruído na nossa geração. Acompanhe mais vídeos, seja abençoado. E você, se puder, apoie o Qatar, porque na perspectiva bíblica o Qatar está certo. Seja abençoado. Um grande abraço.